Então, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse auditório para divulgarmos, não é, as nossas avaliações dos índices de inflação que são produzidos pelo IBGE para o Distrito Federal e também do índice SEASA, né, que nos dizem como está a economia no Distrito Federal no que se refere, né, aos índices de preço. Então, eu acho que, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Clarissa, que vai fazer, né, essa apresentação, e depois João Bosco, que fará a apresentação do índice SEASA. Então, compõe, então, assim, né, os nossos indicadores que nos mostram como estamos em termos de preços, né, dos itens avaliados nessas pesquisas. Então, passo a palavra a Clarice. Muito obrigada. Boa tarde. Dá para me ouvir? Esse é o raio. Bom, vou falar um pouquinho da inflação de abril, né? Saiu semana passada o IPCA, o resultado do IPCA e do INPC pelo IBGE. E a ideia aqui é apresentar e destrinchar um pouquinho o índice para ter uma noção do que está acontecendo em Brasília. Se funcionar... Funcionou. Roteiro é basicamente o que a gente tem utilizado aqui ao longo do tempo, apresentar um pouco o comparativo Brasil e Brasília, abrir e decompor o IPCA de Brasília e depois falar um pouco sobre o INPC. Começando um pouquinho com o IPCA de Brasília, a gente consegue ver que Brasília apresentou a maior inflação entre todas as regiões pesquisadas no mês de abril. Enquanto o Brasil teve 0,14%, Brasília teve um aumento na variação mensal de 0,54%. Brasília tem apresentado um aumento, uma inflação acima da brasileira ao longo, tanto no acumulado do ano como no acumulado em 12 meses. Porém, no acumulado no ano e no acumulado em 12 meses, tem outras regiões que têm apresentado uma variação de preços um pouco maior. Em relação ao resultado brasileiro, a gente tem alguns itens que foram bastante importantes. A gente está falando aqui de passagens aéreas, que teve um crescimento bem elevado no mês de abril. A gente teve uma queda de energia elétrica por conta do desconto de tarifa, que está tendo a devolução da multa das elétricas, né, das distribuidoras. E além do que, a gente tendo uma demanda retraída, isso faz com que os preços também estejam se comportando de maneira mais estáveis, né, como a gente pode ver com 0,14. Em Brasília, em relação à inflação de Brasília, o que a gente vê é que, após um período que houve um descolamento da série histórica aqui no ano passado, em relação ao Brasil, essa daqui é de cima de Brasil, embaixo é Brasília, na série histórica, a gente percebe que tem havido uma convergência aqui a partir do final do ano passado, né? Esse gráfico aqui ele mostra como o comportamento da variação mensal do IPCA de Brasília, tanto em 2015, 2016 e 2017. E a gente percebe que, nesse início de ano, 2015 que aparece aqui como sendo atípico, né? Foi um ano um pouco complicado em termos de preços monitorados e preços administrados, dentro de toda uma instabilidade política que a gente viveu em 2015. E a gente vê que em 2016 e em 2017 já tem um comportamento mais similar aqui, tanto do IPCA mensal de 2016 como de 2017. Para tentar entender o que aconteceu com Brasília, que a gente vê aqui que os principais grupos que aumentaram ou tiveram variação de preço elevados foi a área de comunicação, a área de transporte e a área de alimentação e bebidas. Comunicação subiu 2,49 na variação mensal. Tá? Transporte 1,02 e alimentação e bebidas 0,83.
A gente vê aqui, isso daqui é o gráfico que mostra o peso de cada item dentro da variação mensal, e o que a gente vê é que a comunicação, apesar de ter tido o maior aumento, ela não é aquela que mais influencia na composição do índice de preços, né? Transporte acaba sendo mais importante e alimentação com o mesmo peso que transportes aqui na variação mensal. Tá? Destrinchando o que foi dentro dos grupos, a gente consegue ver que na comunicação é telefonia móvel, tá? Celular e internet, que a gente vê que houve um aumento grande em abril. Quando a gente fala do grupo de transportes, o que realmente se destaca é passagem aérea. Lembrando que em abril foi um mês bem atípico para o ano, a gente teve 3 feriados aí seguidos de final de semana. A passagem aérea ela é calculada, eles pesquisam o preço justamente no final de semana. Então, isso daí, em geral, já dá. Quando tem feriado, já aumenta. Esse mês, então, que teve 3 seguidos, dos 5 finais de semana que tiveram abril, isso daqui foi o que compôs a maior parte da variação aqui no grupo de transportes. A alimentação. A alimentação, a gente tem refeição. A alimentação fora de domicílio teve um aumento importante, tá, dentro do IPCA. Isso aqui deve ser a composição do início do ano, né, que é reajustes. E dentro da alimentação dentro de casa se destaca aí o tomate, que eu acho que o pessoal da Ceasa deve explicar um pouquinho melhor, mas o tomate ele teve um aumento de preços no Brasil inteiro. Tá? E o leite longa-vida. Grupo de saúde, o que a gente percebe é que houve um aumento de 0,82, que é bem parecido com o grupo de alimentação. No grupo de saúde, a gente teve esse mês o reajuste de remédios, né, que todo mês de abril a gente tem na parte regulada. Isso faz com que, por exemplo, aqui apareça o analgésico, mas vários outros remédios, todos eles, fármacos, né, não é remédio, aparecem aí com uma variação acima de 1% e bastante mais pesadinha. E a gente tem os planos de saúde e serviços médicos, que tem sido uma tendência de Brasília ter tido um aumento alto aí nessa área da saúde. Em relação aos itens, os grupos que tiveram deflação, ou seja, que reduziu os preços em abril em relação a março, a gente tem a maior queda foi dos artigos de residência, móveis e aparelhos eletrônicos, isso daqui provavelmente refletindo demanda retraída e demanda de crédito retraída, né, problemas de acesso ao crédito, que são itens de maior peso dentro de um consumo, né, acabam necessitando de maior crédito. Dentro do vestuário, a gente tem uma queda de 0,45, e aí são itens que novamente vão refletir a demanda retraída da economia. E na habitação, a gente tem um movimento interessante que, enquanto o gás de botijão teve um aumento de 2,13, o aumento do gás ocorreu no mês passado, quer dizer, em março, mês anterior, quer dizer, mas que, de certa forma, ainda se reflete para o mês seguinte, em geral isso acontece, mas que a queda da energia elétrica, ela mais que compensou esse aumento do gás, tá? Gerando aí um resultado de uma retração nos custos de habitação mensal. Tá? Quando a gente vai falar do acumulado em 12 meses, a gente vê que a coisa muda um pouquinho de figura. A gente vê que o que acaba sendo o item que mais aumentou nos últimos 12 meses foi saúde e educação, aqui entrando novamente planos de saúde, serviços médicos e fármacos. Quando a gente vê despesas pessoais, a gente está falando aqui basicamente do aumento do salário mínimo, que nos 12 meses isso daqui reflete no empregado doméstico, que é um grande item dentro de despesas pessoais de peso. E quando a gente está falando de habitação, a gente, destrinchando ali, a gente vai ver que tem muito energia elétrica, que apesar de ter tido uma queda nesse mês, ao longo do ano ainda está acima da inflação, o aumento de energia elétrica, gás e água, esgoto, taxa de água e esgoto, né? Que acabam sendo os 3 itens que mais que apresentam maior variação em 12 meses. Porém, aqueles que mais têm impacto na inflação de 12 meses em termos de peso, a gente vai ver aqui que é saúde,
a habitação e transportes, aqui entrando novamente, acaba entrando no cálculo aí a questão do transporte urbano e o transporte próprio, que acaba sendo importante em 12 meses, né? A variação um pouco mais... se dispersa menos. Isso, IPCA. Quando a gente faz aqui a variação por categoria, essa categoria que a gente utiliza aqui é do Bacen, que categoriza os preços por monitorados, os itens monitorados, que são os preços administrados, né, ou que tem algum impacto forte, como gasolina. Apesar de ser preço livre, a gente tem aí um monopólio da Petrobras ainda na distribuição, na refinaria. A gente tem os itens comercializáveis, que são aqueles que podem ser comercializados internacionalmente, e os não comercializáveis, que são aqueles que são consumidos localmente, né? Essa daqui é uma categoria que o Bacen utiliza para conseguir medir como que está a inflação interna e como que está a inflação com produtos que podem ser, de certa forma, comparáveis com os outros países, tá? Em Brasília, isso aqui acaba sendo importante justamente para a gente ver como é que está a parte do nível local, né? Como é que são os preços locais, eles acabam influenciando aí na economia. Claro, e os preços monitorados. E o que a gente percebe nesse gráfico aqui, que é um gráfico de variação mensal, é que o amarelinho aqui, que são os não comercializáveis, a gente tem um aumento grande aqui em abril. Esse aumento dessa variação aqui, ela se dá basicamente, o que eu já falei antes, passagens aéreas, refeições fora de casa, que você tem que fazer em Brasília, e telefonia móvel, tá? Esses daqui são os grandes itens culpados, digamos, do aumento de preços dessa parte dos não comercializáveis. Em relação aos monitorados, que acaba sendo sempre uma preocupação, que tem mais a ver com uma influência um pouco maior da parte institucional, né? A gente vê que tem uma queda em abril, e essa queda novamente puxada pela energia elétrica, que houve a redução, o desconto na tarifa, a gasolina, que tem se comportado também de uma maneira... tem reduzido um pouco o preço em Brasília e no resto do país também, e as passagens de ônibus interestadual, tá? E esse daqui é o peso que tem cada uma dessas categorias dentro do índice do IPCA mensal. E a gente vê que realmente foram os não comercializáveis que realmente puxaram para cima esse índice aí em abril, enquanto os monitorados e os comercializáveis apresentaram uma deflação e conseguiram tentar compensar um pouco só essa variação mensal. Em 12 meses, nessas categorias ainda a gente consegue ver justamente isso. A gente vê que os monitorados, eles, após um movimento de valores muito elevados no início de 2016, e uma queda, a gente tem um aumento, mas ele é um aumento que ele é de 1,5, né? É um pouco menos oscilatório do que a gente tinha visto, estava vendo antes. Os comercializáveis têm mostrado uma tendência de queda, e os não comercializáveis, eles também estavam numa tendência de queda, que a grande diferença realmente entra aqui em abril, e aí é que entra justamente um mês atípico, abril, que teve muitos feriados, e Brasília a gente sabe que impacta muito, o pessoal viaja, e isso daqui acaba influenciando esse resultado aqui dos não comercializáveis. Falando sobre o INPC, a diferença de INPC e IPCA é a cesta de consumos, tá? O INPC é para famílias de até 5 salários mínimos, então o consumo das famílias de até 5 salários mínimos é um pouco diferente da cesta de consumos do IPCA, que vai até 40 salários mínimos, e basicamente você tem quase 90% da população brasileira na cesta de consumos do IPCA. O INPC sendo mais específico e sendo mais importante na época de variação de questões trabalhistas, né? A gente está entrando em mês de dissídio aí em maio, e o INPC acaba sendo mais importante nesses períodos. O que a gente vê é que Brasília teve um aumento de 0,28% na variação mensal, acima do Brasil, tá? Porém, não é o pior, é o segundo pior na variação de preços, com Recife aí estando em primeiro na variação mensal. A gente vê também que o INPC de Brasília ele é maior do que o Brasil, tanto no acumulado do ano como no acumulado em 12 meses. Né?
que acontece aqui no INPC? O INPC ele muda um pouquinho, como eu falei, a cesta de consumo, e a gente vê que transporte que estava no IPCA de abril para Brasília, e no INPC ele já não está mais. Por quê? Porque aqui o transporte, que é a passagem aérea, acaba não sendo tão importante assim, não pesa tanto no bolso do cotidiano do brasileiro que recebe até 5 salários mínimos, né, da família. E aí entra comunicação, alimentação e bebidas, saúde e cuidados pessoais, novamente telefonia móvel, alimentação continua sendo alimentação fora do domicílio, e saúde e cuidados pessoais entre os fármacos e os planos de saúde e serviços médicos. Tá? Em relação aos 12 meses, aí volta de novo o transporte para a sexta. Por quê? Porque a gente teve um aumento em fevereiro, se não me engano, do ônibus urbano aqui em Brasília, e isso impactou fortemente a inflação dos 12 meses do INPC. Saúde e cuidados pessoais, novamente, planos de saúde, e habitação, que aí vai entrar aqui energia elétrica, água, esgoto e gás de cozinha, né, que acaba influenciando, mostrando aí uma inflação acima da média geral de 12 meses do INPC de Brasília. Considerações finais, é isso. Houve a inflação do IPCA de Brasília foi maior inflação mensal do Brasil, após 2 meses de deflação, então isso também às vezes acaba compensando um pouco, um movimento de queda e um movimento de acomodação. Tá? Principais culpados ou itens que mais impactaram: telefonia móvel, transporte aéreo, alimentação fora do domicílio, e sendo principalmente os itens não comercializáveis que pressionaram essa alta na variação mensal. Em relação ao INPC, a inflação foi acima da do Brasil, telefonia móvel, alimentos, aqui entra também os alimentos de domicílio, itens de supermercado, acabam impactando bastante essa cesta de consumo, serviços de saúde e os fármacos, que foram as maiores pressões de alta. E é isso, tentei ser rápida. Muito obrigada. A palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou só transferir aqui a apresentação. Pois bem, vamos agora comentar sobre os resultados para abril de 2017. Dessa vez, a gente variou mais intensamente que o IPCA-NPC. Nós tivemos apreciação média aí dos nossos 4 grupos de 1,18%, dividido aí em 3 aumentos dos legumes de praticamente 18%, 4,4% verduras, 2,3% ovos e grãos, e a única retração aqui no grupo das frutas, 4,6%. Nós vínhamos com índices bem diferentes do triênio anterior, e o que se vê é que no mês de abril a gente alcançou aí um patamar um pouco mais compatível, né, com os 3 anos aí, 2015, 16 e 17. Em gráfico a gente percebe bem essa diferença, né, em que ambos começam com apreciação, e a gente começou o ano com essa queda aqui, que não foi superada, não foi compensada por esse avanço em fevereiro. Março já começa a alcançar esse 2015 aqui, e abril a gente consegue traçar um comportamento parecido com 15, né? Tornando, pelo menos para esse período, 16 de forma diferente. Agora, eu acho que vai ser interessante a gente fechar o primeiro semestre aqui, para ver se a gente obedece pelo menos esse vale aqui, e até onde que a gente vai, porque a trajetória, se a gente continuar por aqui, quem sabe a gente alcança aí quedas maiores, né? Porque o mesmo efeito, quer dizer, a mesma causa que afeta os outros índices de inflação, né, que é essa demanda retraída, também afeta aqui. Claro que o nosso mercado
alimentício, né? Então tende a ser mais resistente, mas chega uma hora que acaba alcançando. Que os municípios adjacentes enfrentam é a falta de recursos, não é? As prefeituras, como todas no Brasil hoje, sofrem de uma grave crise fiscal, que é composta por um tripé aí muito perverso, não é? Uma queda da arrecadação e uma existência de gastos fixos, na forma de dívidas, na forma de folha e de previdência, que simplesmente esgotam as possibilidades, não é, de investimento em políticas públicas, por isso elas ali achatadas no nosso desenho, inviabilizando ou dificultando enormemente a ação efetiva, não é, dessas prefeituras na solução de outros problemas sociais, que é o próximo slide, que aparecem muito claramente também nas falas dos nossos prefeitos. Então, os problemas são os culpados de sempre, não é? Com os quais nós nos defrontamos diariamente nas cidades do Brasil como um todo. Segurança pública, mobilidade, saúde, emprego e educação. Então, além da questão fiscal, não é, que onera em demasia essas prefeituras e que limita a sua capacidade de intervenção na sociedade, são prefeituras em uma região do estado de Goiás que sofrem de vários problemas sociais e econômicos graves. Não é diferente de Brasília, nesse sentido. Quando nós olhamos para o Distrito Federal e para a realidade do Distrito Federal, que esse governo vem enfrentando com a liderança do governador Rodrigo Hollenberg com muita coragem, são compartilhados. Temos uma grave crise fiscal, temos um enxugamento, não é, dos nossos recursos e uma abundância de problemas que persistem há muitos anos. Então, os desafios são significativos. Trouxe alguns dados para ilustrar, e peço que passem ao próximo slide, para ilustrar um pouco a gravidade da situação. Volta um pouquinho, por favor. Isso. Esse primeiro slide traz o índice de vulnerabilidade juvenil dos municípios goianos. É um trabalho dos nossos colegas do Instituto Mauro Borges, parceria também que está em construção junto com a Codeplan, no sentido de entendermos essa região cada vez mais, não é? Então, secretário, agradeço, não é, pela disponibilidade dos dados e a excelência, parabenizo pela excelência dos trabalhos. E aí você vê um mapa, não é, que mostra esse índice de vulnerabilidade que mede diversos aspectos, não é, da vida, não é, dos jovens e dos riscos envolvidos aos jovens. E você repare que a região que nós estamos enfocando hoje, não é, que é essa adjacente ao Distrito Federal, enfrenta, não é, uma grave situação de vulnerabilidade juvenil, ou seja, problemas de segurança são certamente uma das grandes preocupações que aparecem na cabeça dos prefeitos e, obviamente, nos dados apresentados. Os municípios em vermelho são aqueles com os índices mais altos, não é, dessa questão. O próximo slide traz uma indicação, umas projeções de demanda por internação. Então, a questão da saúde, da situação da saúde para as próximas décadas, não é? E a gente vê aí um aprofundamento, não é, da necessidade, da demanda por internações. Então, a situação da saúde hoje, que já é grave, tende a piorar. A demanda tende a piorar, tende a crescer com o tempo de forma significativa. Próximo slide traz dados, aí a gente não vai conseguir ler, eu vou só traduzir a ideia principal, que é justamente o crescimento que nós prevemos, não é, até 2030, significativo da média de internações no Distrito Federal de origem, nos municípios da área metropolitana de Brasília. Então, esse fluxo de pessoas que eu mencionei no início da minha fala, ele ocorre na busca de emprego no DF, como é de claro conhecimento de todos, mas também na busca de tratamento de saúde aqui no Distrito Federal. Tendência de aumento disso, assim como é do atendimento em geral na saúde. Então, de novo, o problema da saúde ele não vai desaparecer nas próximas décadas, ele vai, na verdade, se agravar. O próximo slide traz, se não me engano, a questão da mobilidade, não é, que o governador tocou nela aqui, o Denis está aqui representando o Fábio Damasceno, na nossa Secretaria de Mobilidade, eu acho que depois tem, e Marcelo Dourado também, do nosso metrô, não é? Mas assim, a gente percebe ali também dados do Instituto Mauro Borges, essa tendência próxima ao Distrito Federal, que você vê também depois em Anápolis, não é, dos municípios adjacentes terem um movimento pendular,
não é, para o centro, no sentido de busca de emprego, de atendimento, enfim, é uma situação que aqui é comum e vivenciada por todos os prefeitos no seu dia a dia. Situação da educação um pouco melhor. Na verdade, a gente tem aí uma expectativa, né, de redução da demanda na rede pública nos próximos anos, mas ainda assim é um problema a ser considerado, mas numa magnitude um pouco menor do que os outros que eu mencionei, de segurança, saúde e mobilidade. Nós não temos dados aqui, não colocamos dados sobre emprego, mas a situação do emprego hoje no Brasil, como todos sabem, é dramática. Os índices de desemprego no Distrito Federal são extremamente altos, cresceram muito nos últimos anos, e o mesmo certamente ocorre nos municípios da área metropolitana de Brasília. Nós não temos medidas atuais do desemprego nessas áreas, mas claramente, como ocorre no país todo, é um problema que marca essa região. Então, a necessidade de construção de alternativas de emprego nos municípios adjacentes passa a ser um elemento importante para o futuro de Brasília e para o desenvolvimento de Brasília. Próximo slide, a gente entra nas soluções para esses problemas. Tá? E aí, de novo, extraído da fala dos nossos queridos prefeitos desses 12 municípios. E são basicamente 3 pontos. Mais recursos, uma necessidade maior de recursos, de atração de recursos para esses municípios, projetos de desenvolvimento, ou um projeto compartilhado de desenvolvimento da região. Eu acho que isso é uma ambição que devemos ter, e é uma meta que devemos ter dentro deste fórum, viu, prefeito, possivelmente de construção de um projeto nesse sentido. Não sei. De maior articulação entre os entes federados existentes. Não é? Então, aí você vê ramificações disso. Então, surge muito marcante na fala dos prefeitos a ideia de um fundo especial para a AMB. Então, uma atuação política de pressão, como o governador Hollenberg mencionou, junto ao governo federal, pensando essa alternativa, não é, de um fundo específico para a região. Uma ideia também de demanda junto ao governo federal de parcelamento de dívidas. Um fator que restringe muito a capacidade de investimento dos nossos municípios é justamente o endividamento significativo pelo qual eles passam. Outro aspecto que tem a ver com a arrecadação de recursos, mas tem a ver também com o projeto de desenvolvimento, é essa ideia de fortalecer os instrumentos de arrecadação municipal. Não é isso, prefeito Hildo? O senhor traz isso muito claramente, eu acho, na sua fala, e entendo que o senhor vai tocar nela, possivelmente, novamente, aqui no nosso evento. E, em paralelo a isso, a capacitação de quadros, tanto para fortalecer a capacidade de arrecadação do município, quanto o aprimoramento, não é, da sua despesa, através dos seus projetos de políticas públicas, quanto de quadros que sejam voltados para questões de desenvolvimento, que, por um lado, tem que se voltar para a geração de empregos nos municípios. Então, a ideia que o professor Aldo Paviani defende há muito tempo, não é, de desconcentração dos empregos da área central do Distrito Federal para, não é, os municípios adjacentes, passa a ser uma meta de qualquer projeto de desenvolvimento que nós tenhamos, e que a opção do turismo, não é, como um potencial grande que a região compartilha, não é, e que poderia ser também maior trabalhado. A questão do desenvolvimento passa também pela ideia dos consórcios, e aí a discussão sobre a formalização da área metropolitana de Brasília e a ideia de realização, de construção de consórcios em paralelo a essa formalização. Além disso, essas ações, né, esses consórcios, essa formalização da AMB, são certamente um elemento importante para a articulação entre os entes federados na solução dos problemas que afligem aqui a nossa região. Já há alguns exemplos disso, possivelmente uma ação conjunta entre PMDF e PM Goiás, que já está colocada, mas também a necessidade de um estreitamento do diálogo com a NTT. A questão da mobilidade urbana, não é, e da vinda das pessoas desses municípios para o Distrito Federal, mesmo com projetos de desenvolvimento, ela não vai deixar de existir. Não é? A expectativa é que isso não mude no curto prazo, isso demora tempo. Então, a construção, não é, de alternativas de mobilidade que integrem
de forma mais rápida e mais eficiente a região, melhorando a qualidade de vida da população, passa a ser um elemento central dentro dessa articulação, e o metrô, trilho, passa a ser importante, e, obviamente, transporte por ônibus também passa a ser importante. Próximo slide, pessoal, traz alguns exemplos de ações que já estão em andamento nos municípios, que foi a nossa terceira pergunta. E aí, muita visibilidade para o CORSAP, né, para o aterro sanitário, ou seja, o compartilhamento de soluções com relação a resíduos sólidos, um bom exemplo para ser seguido. A ideia de fortalecimento da área metropolitana de Brasília, e aí eu destaco o papel fundamental da AMAB. Não é? A AMAB tem um papel fundamental na construção dessa área metropolitana de Brasília. Ela passa, prefeito, necessariamente pela interlocução da AMAB e pela liderança da AMAB. Não é? Outros dois exemplos interessantes voltados para a saúde, né, que foram mencionados pelos prefeitos. Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale de São Patrício e a planificação da atenção primária à saúde, né, no entorno sul, ou seja, ações que desoneram, de alguma forma, os hospitais de referência aqui nas áreas centrais de Brasília e descentralizam, portanto, esse atendimento à saúde primária. Né? É importantíssimo também um caminho que eu entendo a Secretaria de Saúde vem tomando no próprio Distrito Federal. E, por último, passo para o último slide com algumas considerações e reflexões nossas na Codeplan a partir desses achados. E eu coloco ali em destaque a ideia fundamental da nossa atuação em rede. Parceria e coordenação são fundamentais. E são marcas do governo Hollenberg. O governo Hollenberg é um governo voltado para a construção de parcerias e para a atuação em parceria. E eu entendo que o governo de Goiás também, não é, secretário? Tem essa mesma perspectiva. Então, a atuação coordenada desse grupo nos torna mais fortes. E nos torna mais fortes no sentido de formalizar, possivelmente, a AMB, algo que é complexo, porque o Estatuto da Metrópole veda a criação de uma área metropolitana de Brasília, uma vez que existe a RID. Então, pensar também, Sérgio, na SUDECO, como um ente fundamental dentro da nossa discussão, fortalecimento da COARRID, não é isso, Marcelo, que já esteve lá dirigindo a instituição, na impossibilidade de criação de uma área metropolitana formal. Embora tudo está aberto à disputa e ao conflito e ao embate político. O Estatuto da Metrópole veda, mas nada impede que ações, por exemplo, coordenadas da Assembleia de Goiás e da Câmara Distrital, com a Câmara Federal, não permitam uma reversão disso. Consórcios são uma ótima alternativa para isso. Acordos de cooperação técnica são uma ótima alternativa para a impossibilidade de formalização da AMB no curto prazo. Já estão em andamento, em grandes casos. O governador Hollenberg tocou num ponto fundamental aqui. O Brasil Central é já um grande exemplo de um consórcio de sucesso, construído pelo esforço marcante do Estado de Goiás e, obviamente, do Estado de Brasília, né, uma liderança importante nesse processo. Pensar o papel dos municípios dentro do consórcio Brasil Central passa a ser importantíssimo para a nossa região, porque o Brasil Central pode ser, tendo um foco num desenvolvimento inclusivo, se voltar para essa nossa área que tem necessidades muito claras que a gente demonstrou aqui com dados e que se refletem na fala dos prefeitos. Então, eu entendo que o Brasil Central, especialmente na sua agência de desenvolvimento, né, pensando o Brasil Central como uma agência de desenvolvimento voltada para a inclusão, tem que ter na área do entorno do Distrito Federal, na nossa área metropolitana, um dos seus focos de atuação, porque é uma das áreas mais necessitadas, mais carentes do Estado, com um rol de problemas significativo. Por último, nós não podemos esquecer que Brasília tem uma localização, tem aspectos especiais que a tornam diferentes de outras cidades. E um aspecto fundamental disso é a presença aqui da comunidade internacional toda no Brasil. Então, nós temos, nas representações diplomáticas, e nós temos nos organismos sociais internacionais presentes em Brasília, uma grande fonte de conhecimento técnico e uma grande fonte de recursos. As embaixadas são grandes fontes de recursos. Países têm projetos de desenvolvimento específicos. Brasília não se aplica mais a esses projetos. Brasília já tem um grau de desenvolvimento econômico considerado por essas agências internacionais muito alto, mas não é o caso das prefeituras da área metropolitana de Brasília, que poderiam se transformar em excelentes projetos pilotos em diversas áreas,
com o apoio da comunidade internacional. E eu já coloco, obviamente, a Codeplan como uma parceira na busca desse apoio internacional que Brasília pode oferecer, dada, não é, a presença na cidade dessas representações. Com isso, eu encerro a minha fala. Desculpa que eu me alonguei um pouco, mas eu queria dar essa mensagem e trazer um pouco já do resumo do que os prefeitos nos disseram na nossa consulta. A ideia aqui é justamente que a gente dialogue, que a gente compartilhe nossas ideias de solução para os problemas compartilhados e comuns e coletivos que nós temos, e eu já espero que essa introdução um pouco mais longa sirva para orientar também e auxiliar o debate que segue após a fala do prefeito e o Dudu Candango, e aí nós abrimos, de fato, a segunda mesa desse nosso evento, da qual participam também o prefeito, o secretário Igor Tokarski, nosso secretário adjunto, e o professor Aldo Paviani, que irão compor a segunda parte da nossa fala. Mas, antes disso, peço para o nosso presidente da AMAB e prefeito de Águas Lindas de Goiás, e Dudu Candango, suas palavras de abertura, agradecendo novamente pela presença e o apoio. Bem, senhores e senhoras, meu muito boa tarde. Quero aqui cumprimentar, o Lúcio Renó, presidente da Codeplan, a qual tem demonstrado muito esforço em todo esse planejamento. Cumprimentar na sua ausência o governador Rodrigo Hollenberg, que é parceiro nessa nossa reunião. Quero aqui cumprimentar o Dr. Joaquim Mesquita, e em seu nome cumprimentar o nosso governador Marconi Perillo, e agradecer, doutor Joaquim, pela acessibilidade que o senhor sempre tem dado a nós, municípios. Cumprimentar o doutor Igor Tokarski, secretário, Marcelo Dourado, todos os secretários aqui presentes, doutor Aldo. Mas gostaria de fazer um cumprimento especial aqui a todos os prefeitos e prefeita, porque quando aqui o governador falou, até que a gente pudesse, na ausência de alguns, poder levar o recado, mas dentro dessa composição da área metropolitana de Brasília, nós estamos praticamente todos representados aqui, apenas com ausência, se não for citado aqui ainda, do Cristóvão de Lusiânia, e está representando o Cristóvão, e a Badiânia, do José Diniz, que também está representando. E os prefeitos aqui presentes, a Sônia, prefeita de Novo Gama, quero agradecer a presença, ao prefeito doutor Adolfo de Santo Antônio Descoberto, ao prefeito Alair de Cocalzinho de Goiás, ao prefeito Daniel de Cristalina, ao prefeito Alisson de Alexânia, ao vice-prefeito de Formosa, ao Gustavo, ao Pábio, prefeito de Valparaíso, doutor Davi, prefeito de Planaltina de Goiás, e a cada um, vereador, representantes aqui nesse ato. Eu vejo que hoje, Lúcio, esse debate é muito importante, mas eu quero aqui ressaltar algumas situações. Prefeito Claudiene, Pai Bernardo, meu amigo, Francisco. Eu quero ressaltar aqui algumas situações, porque, assim, aqui eu, Claudiene e o Alair, somos prefeitos reeleitos, e na ausência também o Cristóvão. A gente vem acompanhando os projetos, vem acompanhando o trabalho da Codeplan desde o ano de 2013. E a gente percebe que já existiu e existe esses estudos em andamento, mas assim, a gente não consegue vislumbrar de fato, concreto, as ações para que nós possamos realizar dentro dos nossos municípios com efetividade. E uma situação que é muito pertinente, eu vejo a situação realmente da RID, que é uma situação, vou falar no caso aqui de Águas Lindas, e os prefeitos amigos e prefeita Sônia se concordam, é uma coisa meio distante, porque o Conselho tem 5 anos que não se reúne. Então, assim, praticamente na minha gestão e daqueles que foram reeleitos, e de vocês que estão iniciando, não se reuniu nenhuma vez, para que nós pudéssemos ter alguma situação que pudesse ser de interesse e de encontro da necessidade dos nossos municípios. Como você falou aí, a nossa maior dificuldade hoje é recurso. Com recurso, a gente consegue resolver as outras pendências. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, com as receitas ainda de uma forma
né, pequena, municípios grandes, como foi falado aqui, dentro desses 12 municípios e os 19, né, que compõem, né, goiano, que compõem a MAB, nós temos 10 municípios que estão na situação entre os 100 municípios com maior índice de alta vulnerabilidade social. Então, isso são situações que realmente, né, preocupa a gente como gestor, como responsável. Você sabe que hoje, na atual situação política e administrativa, hoje, a responsabilidade aumenta cada vez mais, os órgãos controladores, e assim, as dificuldades de recurso é muito grande. Mas tem situações que são pertinentes a essa situação local, que quando eu digo aqui, principalmente na questão Distrito Federal, justamente nesses apoios, né, condizentes. A questão da saúde é uma situação assim que muitos, e eu vou dizer assim em nome de Águas Lindas, muitas vezes, paciente nosso, que foi destinado aqui para usar a alta complexidade do Distrito Federal e não foi recebido e teve que ir para Anápolis e até mesmo Goiânia, a distância de 200 quilômetros quase de Águas Lindas. Então, são dificuldades que a gente precisa, de uma certa forma, dirimir para que nós possamos ter esse entendimento. Né? Ontem mesmo nós tivemos um lançamento, né, onde o governador Marconi Perillo lançou 850 milhões de reais, né, na região. E isso vai ser aplicado em todas. Cumprimentar o amigo Fábio, de Cidade Ocidental, que tivemos lá, estou falando do lançamento que nós tivemos lá, parabéns pela recepção que tivemos. Então, assim, esse recurso vai ser direcionado a todas as áreas necessárias, né, que o governador Marconi Perillo, juntamente com sua equipe, né, Dr. Joaquim Mesquita, um dos coordenadores desse grande, né, investimento que está sendo feito, mas, como eu falo, eu só quero assim que você me entenda, Lúcio, e assim, o governo de Goiás e o governo entenda, porque assim, até foi citado alguns dias atrás aqui a situação de a criação de um novo Estado, e eu vejo que assim, a nossa situação nós precisamos para ontem, né, resolver esse problema. Uma coisa que foi colocada aqui, que eu acredito que isso foi uma defesa que o governador Rodrigo Hollenberg defendeu enquanto senador no Senado, que foi a criação de um fundo especial para essa região. Né? Então, isso realmente seria uma situação que poderia realmente trazer um benefício direto. Né? Então, é claro, nós temos nossos, né, parlamentares, como você falou, a nível de Estado, a nível de Distrito Federal, a nível de Câmara Federal, para que nós possamos buscar, né, essa aliança, para que nós possamos buscar esse recurso específico. Mas a gente sabe que não é fácil. Ninguém quer perder a fatia, né, do orçamento. E isso teria que sair de algum lugar. Eu sei que o Distrito Federal não vai querer perder essa fatia, né, porque já tem os seus compromissos. Né, o governo do Estado também tem nos ajudado de uma forma muito constante. Mas são situações pontuais, como você falou, a mobilidade mesmo. A gente tem peitado a NTT de uma forma muito constante. Eu tive 2 semanas atrás, 3 semanas, uma reunião com o ministro do Transporte, né, questionando justamente não só a situação de Águas Lindas, mas a situação de toda a região metropolitana, né, porque nós enfrentamos um transporte de má qualidade, enfrentamos um transporte caro e que não atende às necessidades dos nossos, né, passageiros dessa cidade. Então, assim, por isso que eu acho que esse fórum é bom, que todos nós, prefeitos e liderança, possa realmente estar expondo, para que nós possamos ter uma agenda comum para poder lutar junto a isso, né, ao governo federal, à NTT, aos órgãos competentes, e também pedir esse apoio, né, direto também do governo do Distrito Federal, porque nós já tivemos, né, algumas relações diretas com o governador Rodrigo Hollenberg, mas eu digo isso enquanto Águas Lindas, na parceria em termos de saneamento e questão de captação de água, mas é uma questão específica. Agora, quando a gente fala em questão abrangente, né, eu acredito que, né, vou citar outros governos, que já teve várias situações de infraestrutura, né, até mesmo condições de kit de dengue e outras situações que nós tivemos nessa parceria, que nós precisamos estar mais próximos. Então, acho que esse momento é um momento onde a gente possa realmente fazer desse fórum, né, e buscar algo de positivo para que nós possamos ter essa efetividade junto ao governo do Distrito Federal. Porque eu falo assim, não estou aqui, né, de uma forma, assim, digamos, puxando a sardinha para o lado do governador Marconi Perillo, né, porque, assim, antigamente, a região ela tinha assim, entre aspas, uma coisa dita, né, nem um nem o outro, né, nem um Estado, nem um distrito. Mas, assim, o governador Marconi Perillo conseguiu superar.
Eu digo que hoje nós temos investimento em todos os municípios, né, com incisão direta do governo do Estado. E nós queremos buscar essa aliança também com o Distrito Federal, porque, na verdade, tanta mão de obra nossa que nós temos na cidade, que ofertamos ao Distrito Federal, e temos uma coisa que é muito importante, né? Muitas pessoas que têm seus veículos são emplacados aqui em Brasília. Se eu dizer a você que hoje eu tenho, né, na ordem de emplacamento em Águas Lindas, numa população de mais de 200 mil habitantes, eu tenho um pouco mais de 16 mil veículos. O restante são todos emplacados no Distrito Federal e acaba que esse recurso fica aqui, né? E, assim, seria dentro dessas situações de criar alguns, como você falou, parcerias, convênios, numa situação que a gente pudesse ter essa linha direta também nesse sentido. Eu acho que o fórum é muito importante. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer a todos os participantes, agradecer a você que conduziu esse fórum, Lúcio, e colocar, tanto como presidente da MAB, né, à disposição de estar buscando essa aliança comum, né, com o ente federal, distrital e do governo de Goiás. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Vamos dar início, então, dar continuidade à nossa atividade com o início desse nosso segundo painel, que tem como título, né, os desafios a serem enfrentados para uma agenda comum de desenvolvimento da AMB, a participação do nosso querido Igor Tokarski. Igor, você não quer sentar aqui? Vem para cá. Secretário adjunto de Relações Institucionais e Sociais da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do GDF, o nosso querido secretário Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita, que é secretário de Estado de Gestão e Planejamento do Governo do Estado de Goiás, nosso querido prefeito Hildo do Candanga, prefeito de Águas Lindas de Goiás, e o professor Aldo Paviani, professor da UNB e diretor de Estudos Urbanos e Ambientais da Codeplan. Eu vou passar a palavra imediatamente para o Igor, vou seguir a ordem, tá, que está aqui colocada. Perfeito. Então, podemos fazer isso. Joaquim, você se incomoda de começar? Então, ótimo. Você prefere depois? Então, tá, como você preferir. Igor, podemos começar? Então, tá bom. Mais uma vez, obrigado a todos por aceitarem participar desse nosso evento. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui participando desse workshop e desde já parabenizando a Codeplan, a pessoa do Lúcio Renó, presidente, doutor Aldo Paviani, professor Aldo Paviani, e em vossos nomes cumprimentar a todos os servidores da Codeplan que trabalharam para a realização deste workshop, cumprimentar o secretário Joaquim Mesquita e, em seu nome, cumprimentar também o governador Marconi Perillo, cumprimentar o presidente da MAB, Hildo do Candango, o prefeito de Águas Lindas, cuja posse tive a alegria de participar na semana passada, durante o encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável, ocorrido aqui em Brasília, com mais de 8 mil participantes. Foi um belíssimo evento, que tem a cara de Brasília, onde prefeitos e membros dos poderes municipais de todo o Brasil puderam dialogar, criar essa integração, dividir experiências e trocar conhecimento para a melhoria das suas pastas, das suas gestões nos diversos municípios brasileiros. E fazer essa saudação aos prefeitos presentes, na pessoa do presidente da MAB, novamente, e festejar a ampla participação dos prefeitos do entorno nesse encontro que ocorrido em Brasília na semana passada. Tivemos a oportunidade desse convite ser feito para a nossa equipe, foi juntamente com parceiros como o SEBRAE e também a Frente Nacional dos Prefeitos, que estiveram nos mais diversos municípios aqui da nossa região para esse convite, e houve a pronta resposta desses municípios, desses prefeitos, e aí festejar essa participação. Saúdo também, na pessoa do meu amigo Manuel Alexandre e Marcelo Dourado, a presença de todos os membros do governo de Brasília, o Prado, secretário executivo do CORSAP,
Agnaldo Moraes, secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal, e as senhoras e senhores que acompanham esse workshop. Bom, enquanto a apresentação não entra na tela, eu acho que eu posso já iniciar dizendo que é pacífico o entendimento de que há necessidade de uma integração maior entre os entes municipais, entre o governo de Goiás, o governo federal, e também com a participação dos poderes legislativos, municipal, estadual e federal. Dando conta disso, eu acho que o importante também, Lúcio, a fim de que haja os encaminhamentos necessários durante esse seminário, daquilo, estabelecimento de prioridades. No nosso entendimento, ainda que estejamos aqui a discutir planos, projetos de Estado e não projetos de governo que têm duração mínima ou de mandatos, aqui nós estamos discutindo o futuro dessa região, tão importante para o Estado de Goiás quanto para o Distrito Federal e para a nossa população, fazendo com que, a partir do estabelecimento dessas prioridades, nós possamos fazer as articulações específicas entre as pastas, entre os parceiros que possamos buscar, e falo isso já nominando 2 parceiros fundamentais para esse tipo de trabalho. O primeiro deles são os bancos de fomento. No caso, nós temos aqui o BRB e temos o Banco do Brasil. Recentemente fizemos uma caravana do FCO aqui em 4 regiões administrativas de Brasília, levando ao conhecimento da população, daqueles que gostariam de empreender ou ainda expandir os seus negócios, uma parceria do Governo de Brasília com o Banco do Brasil, para levar essa informação à ponta. Há as dificuldades, as enormes dificuldades em adquirir essas informações, em absorver essas informações pelas pessoas nas agências dos bancos. Então, fazendo um programa específico, uma palestra, o atendimento personalizado na ponta, ou seja, indo às cidades, conversando com as associações comerciais, com os representantes do setor produtivo, facilita muito e gera uma relação diferente, uma aproximação hoje muito distante, essa relação é muito distante hoje, há uma aproximação bastante profícua nessa relação juntamente com os empreendedores. Então, Lúcio, nós tivemos essa caravana realizada em 4 cidades, 4 regiões administrativas aqui em Brasília, no mês de abril, e já temos o pedido, a solicitação que façamos em outras áreas do Distrito Federal e ainda também haja essa caravana, secretário Joaquim, de modo específico para pequenos e médios empreendedores, para os empreendedores rurais, para as grandes empresas, enfim. Aqui em Brasília, há uma previsão do Banco do Brasil de destinar 1,9 bilhão de reais para 2017 em relação ao FCO. Ainda muito distante do que é previsto para Goiás, mas é um número bastante expressivo para a nossa economia, para a gente poder fomentar a nossa economia. Então, em anos anteriores, a gente não alcançou o previsto para o Distrito Federal, muito em função dessa falta de comunicação, dessa distância que havia entre o próprio Banco do Brasil, promovente do fundo, o gestor do fundo, e aqueles que seriam os destinatários. Então, o FCO, essa relação para o fomento da economia, um grande exemplo, em que a gente pode atrair novos parceiros para esse diálogo, para essa integração entre o governo de Goiás, o governo federal e também as prefeituras municipais. Além disso, temos também, eu estive com o governador, com o presidente Afif Domingos, presidente do SEBRAE Nacional, o qual nos apresentou um programa que tem dado certo em diversas mesorregiões brasileiras, em que houve a ampla discussão com os principais personagens, atores dessas cidades para a promoção e identificação das vocações econômicas de cada região. O programa Líder, o programa Líder, instituído pelo SEBRAE, ele promove oficinas, workshops, enfim, as mais diversas formas
e a partir de uma metodologia já bastante sofisticada e reconhecida, para a identificação daquilo que aquela mesorregião pode proporcionar visando o seu desenvolvimento econômico. Temos casos bastante emblemáticos, como o caso de Maringá, em que o prefeito Silvio Barros hoje tem percorrido o Brasil mostrando a eficiência desse planejamento junto com a sociedade civil, junto com o setor produtivo dessas cidades, e que foram ainda, presidente Lúcio, foram identificados indicadores que ultrapassam o mandato, indicadores que a própria sociedade formula, apresenta aos prefeitos, no caso, aos 2 prefeitos que já estiveram à frente da cidade, e aí é um compromisso do prefeito junto à sociedade. Então, indicadores que a sociedade formula em conjunto com o setor público, e a partir de informações que o próprio setor público fornece para que seja realizado, acho que agora deu certo a apresentação, já comecei a falar, mas o primeiro, eu acho que o objetivo maior é essa integração institucional entre Brasília, né, o Distrito Federal, e a nossa área metropolitana. A necessidade da gente criar e identificar quais são as nossas prioridades, a fim de que possamos trabalhar de modo mais específico, tendo em vista o tempo que urge e o tempo que já foi investido para a criação, no caso da nossa RID, na região integrada, desenvolvimento do Distrito Federal e em torno. Além disso, eu acho que cabe lembrar, eu acho que você mesmo, Lúcio, que colocou aqui a questão da impossibilidade de termos uma região metropolitana, tendo em vista o preceito constitucional que veda uma região metropolitana que excede uma unidade da federação. Então, como nós estamos falando de Distrito Federal e Goiás, haveria necessidade de alterar a Constituição. Há uma PEC tramitando há alguns anos no Senado. Eu acho que pode ser uma forma da gente poder trabalhar, tomar conhecimento de como anda o texto dessa PEC, se houve algum tipo de alteração em uma das comissões que tramitou, e criar uma força de trabalho entre todos, para que isso, de fato, traga algum tipo de benefício para o trabalho que nós aqui desenvolvemos. Além disso, os resultados que a gente espera desse trabalho integrado, eles podem percorrer as mais diversas pastas, as mais diversas áreas e temas da gestão pública. Colocado aqui também pela Codeplan, a questão da saúde, a integração do serviço de saúde, um plano único de mobilidade, tendo em vista a alta pendularidade, o trânsito de pessoas nessas regiões com o Distrito Federal. A questão da segurança pública. Hoje nós vivemos uma realidade, prefeito Hildo do Candango, bastante grave, que é o efetivo de forças, o efetivo das forças de segurança. Ele tem diminuído bastante aqui no Distrito Federal e creio que em Goiás também, em função das dificuldades financeiras e econômicas que passamos. Então, a integração, programas únicos, podem fortalecer esse trabalho de segurança pública nessa região limítrofe, essa região mais próxima, fazendo com que essas forças tenham uma atuação conjunta. Por outro lado, acredito que o trabalho realizado pelos prefeitos das regiões aqui adjacentes ao Distrito Federal, também haja essa troca de conhecimento, que o Distrito Federal tome conhecimento dessas ações, para que todos os programas que o Distrito Federal possa lançar, eles estejam em contato, em comunicação, associado, correspondendo às expectativas também da população. Gostaria que colocasse só, então, o contato final, o pessoal que está na apresentação, já que eu consegui fazer ainda sem a tela, mas só o contato final, que o nosso papel diante da Secretaria de Relações Institucionais e Sociais é exatamente criar essa instrumentalização, essa facilitação de contato, de diálogo institucional dentro do governo de Brasília. Eu quero me colocar à disposição de todas as senhoras e senhores prefeitos, integrantes do governo de Goiás, da AMAB, prefeito do Candango, para que possamos facilitar essa comunicação, criando assim, juntamente com a Codeplan,
essas discussões mais específicas que nós gostaríamos de ter, a fim de que possamos dar andamento, efetivamente, executarmos aquilo que nos anseia, e certamente teremos, em pouco tempo, já resultados e superando indicadores com bastante velocidade. Então, quero parabenizar mais uma vez a Codeplan pela realização do evento e me colocar à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Passar a palavra para o nosso querido secretário Joaquim Mesquita para a sua apresentação. Você tem slide, Joaquim? Você quer ficar por último ou pode ser agora? Como é que sigo a ordem? Então, Hildo, prefeito, o senhor quer fazer comentários adicionais ao que fez na introdução? Eu acho que seria... Tá, depois a gente abre para uma discussão. Tá bem. Então, professor Aldo, passo a palavra para o senhor, para a sua fala, e depois a gente fecha, então, com o Hildo. Vamos fazer uma interrupção para tomar um rápido lanche e voltamos para o debate. Pode ser assim? Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa do presidente da Codeplan, saúdo os membros da mesa, especialmente Joaquim Mesquita, que veio de Goiás, é um prazer muito grande conhecê-lo, e o presidente da MAB, né, Hugo do Candango. Meus colegas da Codeplan aqui presentes, doutor Sérgio Jatobá e Alexandre Brandão, que nos ajuda na Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais para uma configuração de estudos dessa área metropolitana que é muito cara, sobretudo a mim, desde os tempos da UNB. Em 1985, já escrevi um trabalho sobre Brasília metrópole terciária, mostrando que aqui já era não mais uma cidade apenas capital, mas que ela se expandia para o circuito periférico, que eu também chamo de colar metropolitano. Acredito que o grande desafio nosso aqui é fazer uma integração, porque por anos a fio se ouvia falar que o Distrito Federal gerou esse colar, essa periferia metropolitana, sem dar um correspondente respaldo, não é? Coisa que não era feita porque realmente se trata de uma outra unidade da federação. Hoje parece que se encaminha pelos inúmeros prefeitos aqui presentes e, sobretudo, o secretário do governo de Goiás, para um outro momento em que nós juntamos forças, porque só a coesão, não é, nos fará grandes para enfrentar os desafios múltiplos numa época de baixa quantidade de recursos, não é? Uma vez que já se sabe que o próprio governo federal, que tem se mantido, digamos, até pouco tempo ausente, não é? Que tenha lá um PAC, o que fosse, não é? Para aumentarmos trilhos que nos fazem circular as pessoas e as mercadorias, não é? Uma vez que, juntamente aqui com o Marcelo Dourado, nós temos essa grande luta de fazer com que não só Brasília tenha uma ferrovia daqui para Lusiânia, mas uma ferrovia daqui para Anápolis e... Agricultura quanto consumo urbano, essa mudança tende a se intensificar. Então, assim, eu acho que a gente tem que escapar um pouco da palavra crise e pensar mais em mudança nos preços relativos. Ou seja, por exemplo, os agricultores não pagam água. Então, se qualquer pedida que se fale hoje em dia, se fala muito em começar a cobrar água dos agricultores. Isso significa que o preço dos alimentos muda de patamar completamente. E aí não é uma questão sazonal, né? Quando a gente acompanha as grandes secas por aí, a gente vê que são 4, 5 anos de grandes secas e depois um período de normalidade. O problema, quais são as variáveis disso? A questão do consumo. Então, como as culturas têm um determinado consumo, estão acostumadas com aquele nível de água, para falar só da agricultura, é fundamental a questão tecnológica. Então, não é só a mudança de determinados produtos, mas a forma como você faz os produtos. E da mesma coisa do urbano. Na verdade, a gente tem duas bacias. A bacia da agricultura, a bacia
ela não ajuda na reservação da água para o consumo residencial. São, né, você está bacia aqui do Preto para lá, agricultura, bacia para cá é um consumo residencial. E aí a questão é que você não tem capacidade de reservação. Então você pode até chover mais, chover menos, mas tanto para o lado residencial quanto para o lado agrícola, se você não tem capacidade de reservação, como você tem em Minas e Goiás, a questão é completamente diferente, porque aí parou, né, quem já viu o pivô funcionando, quando o pivô está em funcionamento, o rio chega baixa. É muito forte a demanda. Só que se você não tem nenhuma represa ali para segurar aquilo, você não consegue sustentar. Por isso que a gente está há 2 anos sem utilizar o pivô. Então, eu acho que assim, mais importante do que uma discussão da água, da questão de curto prazo, se a crise, né, os economistas, o Beluso escreveu um texto que eu me lembrei, que ele reduziu a pretensão dos economistas em ser uma ciência exata. Ele falou, olha, se vocês quiserem, vocês podem ficar, no máximo, do lado dos meteorologistas, que é mais uma ciência probabilística, dizendo eu acho, pode ser. Então, eu adoro esse texto, eu me lembrei quando você falou isso. Então, não adianta a gente ser otimista ou pessimista nesse caso, né? A gente tem que olhar as tendências e enfrentar antes que elas aconteçam, entendeu? Mas fica a ideia da gente fazer uma rodada sobre água, especificamente do ponto de vista social, econômico e ambiental. Obrigada pela sugestão, Alexandre. Eu acho que realmente essa discussão, né, reuniu vários temas que são de interesse da Codeplan, né, segurança alimentar, como colocou a Rebeca, a questão, né, da diversificação dos cultivos também, a gente tem uma questão de produtos orgânicos, alguma pesquisa nesse sentido, né, no Distrito Federal, a questão de preços, né, como é que a gente, essa variação de preços e a questão hídrica, como é que pode impactar, né, a nossa economia e a geração de empregos também, né, que é muito importante para nós. Então, fica aqui a sugestão e a gente vai ver se a gente faz aí uma rodada de discussão. Queria saber a mesa se tem mais questões a serem colocadas. Né? Então, eu vou agradecer a todos pela presença. E, então, né, também agradecer aqui aos expositores, aos comentaristas, os comentários do Fernando, que são sempre bem-vindos, a participação de todos. E eu retorno a palavra, então, à nossa cerimonialista, Esther, né, que tem um convite a nos fazer. Obrigada. Obrigada, Ana Carlos. Gente, amanhã nós teremos a